Olá, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta. Inteligência artificial é o tema do Cá Entre Nós desta semana. Conversamos com Paulo Roberto Schroeder, professor das Faculdades de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações da Unisanta. Na entrevista, vamos entender melhor o assunto e descobrir se podemos reconhecer esta inteligência artificial no nosso cotidiano. Confira! Na realidade, é um sistema inteligente, ou seja, é um sistema que se prepara para solucionar algum tipo de problema. Vários tipos de softwares que podem ser criados, que são chamados sistemas especialistas. Estes sistemas especialistas são dedicados a um tipo de solução de problema. Hoje, atualmente, ainda fica um pouco difícil você dizer que um software, um sistema, vai estar resolvendo qualquer tipo de problema. Então, o que existe são aplicações especialistas para solucionar aquele tipo de problema específico. Quando você acorda de manhã cedo, você automaticamente normalmente faz uma série de procedimentos, né? Você vai no banheiro, lava o rosto, né? Se enxuga. Então, todo esse passo, você toma banho, se troca, vai pegar o ônibus. Então, esse procedimento que você faz é um algoritmo que você já está acostumada a fazer. Então, o algoritmo é como você resolver um determinado tipo de problema ou dar continuidade às soluções que você faz o dia a dia. É uma coisa que você sabe que vai dar certo, né? Para você chegar no serviço e não ter problema nenhum, né? Ou algum lugar que você vá. O sistema especialista faz exatamente isso. Ele prepara uma determinada máquina ou uma determinada aplicação para que aconteça já em certo período, em uma certa ocasião, de tempo em tempo. O pensamento, na realidade, ele já vem antes de Cristo por Platão, e assim Aristóteles, que deu a continuidade, dando a ideia da lógica clássica, né? E atualmente, de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, por volta de 1950 e chegando à nossa época, começou a ser desenvolvida outras lógicas, né? Principalmente a lógica paraconsistente, né? Que partiu de um grande cientista brasileiro, que é o Newton da Costa. Esse é o princípio da inteligência artificial que tem sido feita até hoje. Teve uma época, por volta de 1980, ficaram 10 anos praticamente sem ser estudada a inteligência artificial, né? Que um grande cientista, que às vezes não é tão interessante comentar, falou que a inteligência artificial ela não existe e não iam conseguir nunca fazer alguma coisa com isso. É considerado o período negro da inteligência artificial. Por volta de 10 anos ficou sendo sem pesquisa. Uma das áreas que hoje é muito aplicado é a área de controle de trens, né, de metrôs, aviação e até mesmo numa máquina de lavar. Ela é controlada todo o processo de lavagem e secagem. As mais modernas usa a teoria fuzzy, ou seja, separação dos produtos que devem ser colocados. Então, tudo isso existe uma determinada precisão para que no final da lavagem e secagem saia exatamente perfeita, né? Identificação se realmente a roupa está limpa, né? Para poder, de repente, ainda não está limpa o suficiente, automaticamente ela religa a máquina para acabar a limpeza. Então, com certeza, por um tipo de máquina dessa, que não é aquela manual, você tem que ficar examinando depois que tira da máquina, você vai tirar a roupa limpa. E o homem, ele usa a inteligência artificial para dar apoio a ele fazer alguma tarefa ou fazer a tarefa que ele não queira fazer, né? Ou tarefas que são perigosas, ou uma tarefa que é mais precisa, na montagem de um carro. Hoje já é algo que já está bem desenvolvido. Você pode programar a casa para fazer uma série de afazeres, vamos dizer, enquanto você está trabalhando, né? Desde ligar uma máquina de lavar, fazer gravação de um programa. Então, na realidade, você vai estar automatizando isso também. Mas também você pode estar preparando a sua casa para quando você chegar e tiver tudo arrumado, né?
No final, muitas perguntas e curiosidades. Veja o que aconteceu no encontro entre crianças do Colégio Santa Cecília e um biólogo da Unisanta. Os alunos da terceira série do ensino fundamental do Colégio Santa Cecília tiveram uma aula especial, uma palestra sobre peixe-boi. Ele come algas, que ele vive no fundo do mar, que ele é um peixe e é um boi, não é nenhum dos dois. Que ele é muito grande, pesa muitos quilos. O peixe-boi é um mamífero que vive na água. Pode passar 20 minutos submerso, sem precisar respirar. Mas está ficando cada vez mais difícil encontrar esta espécie por aí. É o mamífero aquático mais ameaçado de extinção que a gente tem aqui no Brasil. Só restam 500 indivíduos dele no nosso país. A palestra faz parte das comemorações dos 50 anos do Complexo Santa Cecília. E o evento também aproximou as crianças de um dos cursos mais tradicionais da universidade, o da Biologia. Além de estar com um conhecimento muito maior, né, a gente mostra que aqui na universidade eles têm ainda como chegar na faculdade, né, mostra o curso. Elas vão ser as donas do planeta no futuro e poder passar essa mensagem não só do peixe-boi, mas de preservação do meio ambiente foi muito importante. Os pequenos ficaram interessados no assunto. Teve até uma longa rodada de perguntas. O peixe-boi pode viver até 60 anos, tá, gente? Vive bastante, né? E olha que surgiram algumas ideias para se ter um novo mascote. Eu nunca pensei em ter um, mas agora eu quis. A realeza sempre rendeu belas e boas histórias. No caso de William e Kate, que protagonizaram o casamento do ano, parece até conto de fadas, o príncipe e a plebeia. Mas há séculos, quando a monarquia era influente na política, os casamentos por amor ocupavam papel secundário nas tramas palacianas, recheadas de intrigas e interesses. É só voltar no tempo e mergulhar na trajetória dos antepassados da família real inglesa. Henrique VIII foi um dos mais polêmicos reis da dinastia Tudor. Coroado no século XVI, na época do Renascimento, era escritor, músico e poeta. Casou 6 vezes, a primeira com 17 anos. A esposa era Catarina de Aragão, viúva de seu irmão, filha do rei da Espanha. O casamento uniu 2 reinos, aliados em tempos de guerra e de paz. Henrique e Catarina tiveram uma filha. A união durou 20 anos. A rainha suportava calada as traições do marido. Henrique teve inúmeras amantes, entre elas Ana Bolena. A moça era dama de companhia de Catarina. Para consumar sua paixão, exigiu que o rei se separasse. Henrique anulou o casamento, mas teve de romper com a Igreja Católica. Fundou então a Igreja Anglicana e se tornou um chefe de Estado ainda mais poderoso. Acima dele, só Deus. Pôs fim aos monastérios e confiscou bens. A paixão por Ana Bolena foi fugaz. O rei já flertava com outra cortesã. Para se livrar da rainha, a jogou numa teia de injúrias com a ajuda de seu conselheiro. Acusada de bruxaria e adultério, Ana foi decapitada. A filha de Henrique e Catarina, Elizabeth, tempos depois se tornaria uma das mais importantes governantes da Inglaterra. Pois é, ainda bem que a natureza das histórias reais mudou. E hoje a Inglaterra não é o império onde o sol nunca se põe. Afinal, sua realeza nunca brilhou tanto como agora. Existe a telemedicina, como teleengenharia, existem várias formas de você transmitir esse conhecimento. Mas esse conhecimento às vezes não está tão fácil, porque muitas vezes o ser humano não está presente para informar essa tecnologia, né? Ou dar essa informação na área da educação. Muitas vezes é colocado num site, em um determinado lugar, para que o profissional ou o estudante possa estar adquirindo aquela informação. Então, um treinamento na área de educação pode ser feito por inteligência artificial.
Ou seja, esse treinamento não necessariamente vai ter um tutor, vai ter um professor ou um profissional, mas tem uma essência que ele preparou para deixar para o aluno, para o profissional poder tirar esse tipo de dúvida. Nós temos outros tipos de aplicação, que é a identificação de placa, né? A identificação de placa, ela não só tira a fotografia, identifica as letras e os números, mas também através do banco de dados identifica que se aquele carro foi roubado, se aquele carro está em dia com o pagamento, no caso do IPVA. Então existe uma aplicação muito extensa em relação a isso. Então, para que isso aconteça, é utilizada também a inteligência artificial. Na realidade, foi criado com a intenção de não substituir o ser humano, mas de ter uma máquina tão perfeita quanto o ser humano. Atualmente, nós temos o trabalho na área da computação, ou com computadores que normalmente são vendidos hoje em lojas e todo mundo pode adquirir, um processamento serial. Mas eu posso abrir o Windows, posso abrir o Linux, posso fazer alguma coisa desse tipo, ter um processador de texto, ao mesmo tempo uma planilha. Como é que se ele é um processador serial, um vai estar esperando o outro, né? Mas na área da computação nós temos técnicas de fazer uma parte de cada um. Em microsegundos, alguns microsegundos, ele executa uma parte do processador, do editor de texto. Outra parte foi do Excel e está sendo também executada. É tão rápido que a gente não percebe que aquilo acontece de forma serial. Então, na realidade, ele simula uma programação paralela, semelhante ao nosso cérebro. Hoje nós temos um único chip, né, um único componente eletrônico no computador, o qual ele possa simular esse tipo de trabalho. O cientista está desenvolvendo alguma coisa que é relacionado ao cérebro humano, aos neurônios. Tudo que é criado pelo homem, mesmo que seja fictício hoje, a tendência é ser a realidade. Muito que foi escrito na área científica hoje acontece. Em termos de robótica, existe até um estudo em termos de sentimento, que o robô possa adquirir um determinado sentimento, como aquele filme da inteligência artificial. Existem professores, até mesmo no caso da Unisanta, que escreveu um livro aplicando a lógica paraconsistente para definir esse tipo de aplicação que pode acontecer futuramente para o robô. Existe o site da Petrobras, que tem o robô Ed, o robô Ed, que foi retomado, que já estava fora do ar por um tempo. Ele conversa com a pessoa que vai digitando, só que não tem ninguém lá atrás. Você percebe que conversando, dependendo como você vai colocar o assunto, que é o meio ambiente, que é o incentivo da Petrobras, ele te dá muita resposta coerente, muito interessante. Esses robôs, hoje, existe a possibilidade tranquilamente de aprender, como teve aquele campeonato mundial, que o grande xadrezista, ele foi vencido pelo robô, pelo grande computador da IBM. A primeira vez, ele fez uma jogada absurda que não estava registrado no banco de dados do robô, Então o computador, esse computador da IBM, ele perdeu a primeira jogada. Aí na segunda jogada, é lógico que ele aprendeu, Na segunda jogada, o profissional de xadrez, ele perdeu e não se conformou. Existe até hoje essa gravação, que ele bateu na mesa e não se conformou. Mas ele não é inteligente como eu. Ele saiu andando e foi embora. O programa termina aqui. Voltamos amanhã com mais Espaço Unisanta para você. Até lá!